No dia seguinte, Minha esposa, a tem 44 anos, egoísta, está arruinando nosso casamento. Onde está o limite? Eu, com 40 anos, e minha esposa com 44 anos, temos duas principais fontes de conflito em nosso casamento. Primeiro, sua recusa total em compartilhar uma cama por quase todo o nosso casamento. Acabamos de comemorar 7 anos. Segundo, sua recusa total, desde o nascimento dos nossos gêmeos, em cuidar das crianças sozinha, mesmo que por breves períodos de tempo. Apesar de inúmeras promessas de melhora, anos de terapia individual e sessões dedicadas de aconselhamento de casais, esse comportamento não apenas continua, parece estar piorando, mesmo diante da perspectiva muito real de separação. Como não consigo dormir no nosso quarto principal, durmo na sala do porão. Nós alternamos o turno da noite para cuidar das crianças, se necessário, ainda acontece cerca de uma vez a cada 2 noites. Nossos gêmeos de 3 anos estão doentes no momento. Basicamente, passei a noite inteira cuidando deles. Apenas 20 minutos depois de colocar o segundo gêmeo de volta para dormir, minha esposa acordou de um sono das 21 horas às 6 horas e 45 minutos. Depois de explicar que tinha passado a noite inteira acordado, perguntei se poderia voltar a dormir um pouco enquanto os gêmeos compensavam o sono perdido. Eu até insisti para que ela me acordasse assim que eles acordassem, para que ela não tivesse que cuidar deles sozinha. A resposta dela foi hesitação imediata. Sem simpatia pela minha exaustão, sem gratidão pelo meu esforço durante a noite cuidando de nossos filhos e sem compreensão de que eu precisava desesperadamente de um descanso. A preocupação era apenas como essa situação afetaria ela. Ela afirmou diretamente que não queria ter que cuidar sozinha, possivelmente por horas, e até mesmo ter que cuidar de uma criança sozinha se elas acordassem em horários diferentes a incomodava. Ela argumentou que eu deveria esperar até a noite para descansar, porque, sem eu saber, ela havia arranjado uma cuidadora para me ajudar a cuidar das crianças à noite enquanto ela ia a uma aula de yoga, completamente inesperado, sem uma única palavra de discussão comigo. Tentei explicar o quão irracional era não me deixar voltar a dormir e como me sentia excluído por esses planos aleatórios que ela havia feito sem sequer me consultar. Fui recebido com a típica raiva, negação e defensividade dela, uma zona intransponível na qual ela entra durante as conversas e conflitos mais inócuos. Os gêmeos acabaram dormindo por mais 3 horas ininterruptas, horas que eu poderia ter usado para dormir. Mas não. Depois de muito tempo em silêncio, o tom dela e a história mudaram. Assim que os gêmeos acordaram, ela fez um pedido de desculpas meio frouxo, sem admitir culpa, e insistiu para que eu fosse descansar agora, finalmente. Aparentemente, o que ela queria dizer o tempo todo era que eu deveria descansar enquanto os gêmeos estivessem dormindo, o que eu já tinha perdido, e depois dormir quando o provedor de cuidados chegasse. 2 sonecas para mim era a oferta o tempo todo. Eu nunca consegui descansar ou tirar uma soneca. Quando o provedor de cuidados chegou, tive que sair e fazer compras antes de minha esposa sair para a aula de yoga. Depois que ela saiu, dei banho em um dos gêmeos, dei-lhes o jantar e os preparei para dormir. A cuidadora foi útil brincando com um deles enquanto eu cuidava do outro, mas nada do que eu não poderia ter feito sozinho, já fiz muitas vezes. Isso está longe de ser um incidente isolado, e estou no limite, e ela sabe que estamos à beira da separação por causa desse comportamento egoísta, que ela já me jurou que mudaria, muitas vezes. Exemplo recente, alugamos uma cabana à beira do lago por 3 noites na semana passada para reconectar como casal e trabalhar na questão de compartilhar a cama, a ideia dela. A primeira noite foi ok, na segunda noite ela reclamou de uma noite ruim de sono, pela qual eu era claramente culpado, e depois cochilou a manhã inteira. Na terceira noite eu tive que literalmente dormir do lado de fora no banco do pátio de 2 lugares, apenas com o lençol da cama para me cobrir. Ela se levantou irritada e ficou andando por um tempo. Perguntei o que estava acontecendo e ela afirmou que meu ronco estava a mantendo acordada. Quando expliquei que nem mesmo estava dormindo ainda, ela mudou a história para: bem, você vai roncar e saber disso está me impedindo de dormir. Sua reação raivosa e tratamento comigo foram dolorosos e arruinaram nossa viagem. Imagine ter que dormir do lado de fora apenas com um lençol, porque você pode roncar. Cuidei dela o tempo todo. Cozinhei todas as refeições, trouxe todas as bebidas, dei massagens a ela. Foi um golpe no estômago que ainda dói. Na manhã seguinte, ela parecia estar arrependida. Ela jurou de dedinho, algo sagrado para nós, que seu comportamento era inaceitável e que nunca mais aconteceria. Ela expressou sincero remorso por não ter compartilhado a cama por tantos anos e jurou que a partir de agora mesmo compartilharíamos a cama, que ela faria o que fosse preciso.
incluindo medicamentos para dormir e aumentar seus medicamentos para ansiedade e depressão. E até que ela pudesse discutir isso com seu psiquiatra, ela enfrentaria a situação. Já faz uma semana desde que voltamos para casa, e não houve um único convite para me juntar a ela na cama. Mais uma vez, parece que a promessa nunca conte. Essa situação é incrivelmente frustrante e dolorosa. A minha pergunta é: em até que ponto um cônjuge deve suportar egoísmo e promessas quebradas, independentemente da saúde mental, da falta de percepção, da ansiedade não tratada e da depressão pós-parto crônica? É evidente que você está enfrentando uma situação extremamente desafiadora em seu casamento. É crucial reconhecer que relacionamentos saudáveis são baseados na comunicação, compreensão mútua e apoio. No seu caso, parece haver um padrão de comportamento egoísta e promessas não cumpridas por parte de sua esposa, o que está afetando seriamente o seu bem-estar emocional. A saúde mental e o bem-estar de ambos os parceiros são fundamentais para um casamento saudável. No entanto, é essencial que ambas as partes estejam dispostas a trabalhar juntas para superar os desafios e encontrar soluções. Se sua esposa não está disposta a buscar ajuda ou comprometer-se a mudar, pode ser necessário considerar outras opções, como aconselhamento matrimonial ou até mesmo a separação, para proteger sua própria saúde mental e emocional. É importante buscar apoio de um terapeuta ou conselheiro, seja individualmente ou como casal, para discutir essas questões e encontrar maneiras de lidar com essa situação de forma saudável. Em última análise, a decisão de continuar ou encerrar o casamento é uma escolha pessoal que só você pode tomar, levando em consideração seu próprio bem-estar e o das crianças, se houver.